Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que me assistem. Neste programa, estou aqui colocando um pequenino microfone. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, com muito amor e devoção, um texto que foi lido hoje pela manhã, estudado por mim, nesse meu processo de pesquisar a filosofia védica transcendental. E além não só de pesquisar, mas de se inteirar nesse processo de evolução, nessa cadeia de buscar abrir a porta dessa cadeia, né, que nós estamos presos aqui nesse corpo, e nessa cadeia, ou seja, numa cadeia que significa numa plataforma, né, abrir essa caixinha de Pandora, girar a chave, né, Jesus já disse, bate na porta e a porta se abre. E quando essa porta se abre, vem muita informação boa e transcendental e divina, de acordo com aquilo que você quer. Deus sabe o que você necessita e o que você deseja, e Deus vai te dar aquilo que você precisa para evoluir. E hoje aqui no verso 55 deste livro, Narada Bhakti Sutra, Os Segredos do Amor Transcendental, aqui tem os devotos, as pessoas que estão ouvindo, e aqui tem Narada, que representa, dentro da filosofia védica, uma das expansões do Senhor Supremo. Na Bhagavad Gita de hoje, que foi compilado no verso de hoje, né, que eu acabei de postar, né, Krishna, a Suprema Personalidade, diz nos versos, falando de suas opulências, que ele é o sábio Narada, que o sábio Narada ele é aquele modelo de devoto. E o que é o devoto? É aquele que se devociona a Deus, né? E eu hoje pela manhã li esse verso 55 do livro que eu estou estudando, Narada Bhakti Sutra, As Pérolas do Amor Transcendental, e como é que a gente pode compreender este amor de Deus, né? E aí, o verso 55 me tocou o coração para eu compartilhar com vocês no dia de hoje. Então, vamos lá. Pedindo a Deus Todo-Poderoso, Krishna, que me dê essa autorização. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Para fazer a leitura, a gente precisa ter a reverência para Deus e pedir a Deus para que Deus dê essa oportunidade para a gente fazer a leitura, né? Com respeito, com amor e com dedicação. Verso 55 do livro Narada Bhakti Sutra, As Pérolas do Amor Transcendental. Uma vez que tem alcançado o amor puro por Deus, o sujeito vê apenas Deus, ouve apenas sobre Deus, fala apenas sobre Deus e pensa apenas em Deus. Gente, isso é muito importante, porque isso é um caminho onde a gente vai abrir essa porta. Jesus diz, bata na porta e a porta se abre. E a partir do momento que essa porta se abre, a gente se depara com um verso desse fantástico aqui no Narada Bhakti Sutra, né? Que é o amor por a Deus, ele só vai ser compreendido quando nós, o sujeito que somos nós, as almas condicionadas que somos nós nesses corpos, a gente puder apenas ver Deus, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus e pensar apenas em Deus. E aí você pode dizer, né? Porque o falso ego se arma de defesa e diz, mas isso aí é uma coisa muito fanática. Será mesmo, minha gente, que ouvir sobre Deus, falar sobre Deus e ver apenas Deus em tudo e em todos é fanatismo? Porque isso é uma realidade plausível, uma realidade que está aí na nossa frente para que a gente tenha essa consciência e a gente tenha essa capacidade de querer compartilhar essa sabedoria com as pessoas. Não estou dizendo aqui que eu tenho essa capacidade, mas também não deixo de dizer que eu tenho. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou estudando, eu sou tocada por essa benevolência de Deus e digo assim, eu vou compartilhar isso no Easy Espiritualidade, no canal co-criado por mim, que é um canal de Deus, para compartilhar espiritualidade fácil, né? Então, o significado deste verso, que é o amor puro por Deus, é nós apenas vermos Deus, ouvirmos sobre Deus, falarmos sobre Deus e pensarmos apenas em Deus, né? Então, qual é o significado que esse sábio Narada fala? Ele diz,
Para alguém que me vê, e em todo lugar, para alguém que me vê em todo lugar, desculpem, e vê tudo em mim, jamais estou perdido, nem se perde ele de mim. Gente, isso aí é um dos capítulos da Bhagavad Gita, né? Que é o capítulo 6, verso 30, né? Que a Suprema Personalidade diz: todo aquele que me vê em tudo, que me vê em todo lugar, e que quer ouvir sobre mim, que quer falar sobre mim, que quer compartilhar sabedoria sobre mim, para esta pessoa, não eu, mas para todos que fazem isso, eu nunca estou perdido. Por quê? Porque eu estou nesse processo, dentro do coração deste devoto, desta pessoa que está devotada a Deus, a servir a Deus com amor e devoção. Então, Sua Divina Graça Srila Prabhupada, ele fala: semelhante pessoa talvez pareça ver todas as manifestações separadas da natureza material, mas em toda e cada situação deve estar consciente de Deus, pois tudo que sabe que tudo é uma manifestação da energia de Deus, de Krishna, do Supremo. Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 30, é o significado. Tudo é Deus, tudo é Krishna. Krishna é a palavra védica que significa todo atraente, da filosofia Vedanta da Índia, a filosofia mais antiga do planeta Terra, a filosofia que traz essa realidade, esse caminho, esse atalho para que nós possamos entender que Deus é uma pessoa e que Deus se relaciona com a gente, porque Jesus já diz na Bíblia: vós sois a imagem e semelhança do Criador. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou uma pessoa, Deus é uma pessoa, eu sou uma alma pequena, Deus é uma alma maior. Só que existem diferenças nos nossos corpos, nas nossas atitudes, porque não vamos nos comparar para Deus, porque Deus é a causa de todas as causas, é a verdade absoluta, e nós somos apenas uma centelha divina, uma partícula divina nesse processo da criação, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de buscar essa vontade de ver Deus, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, na linguagem védica chama-se Samadhi. É um estado em que a pessoa alcança através da união com Deus no yoga, né? E aí a gente começa, através do serviço devocional, a conhecer Deus, né? Através de Jnana Yoga, que é justamente isso que eu estou fazendo. Buscar o conhecimento através das escrituras sagradas, né? E aí transformar em Karma Yoga. Através desse conhecimento, eu vou utilizá-lo numa ação para limpar o meu karma e oferecer a Deus em Bhakti Yoga, para que Deus receba com amor e devoção, para que eu possa estar servindo a Deus. Porque não existe felicidade maior e mais completa do que servir a Deus. Mas isso na consciência de Deus, na devoção a Deus, sentida no coração de cada ser vivente, né? Então, para nos ajudar a compreender a consciência de Deus pura, os fundadores de religiões e de escrituras, chamados de acharyas, nos dão exemplos de estados similares de samadhi, né? Por exemplo, ele cita um exemplo aqui bem prático. Quando a mãe vê os calçados de seu filhinho e ela não os percebe apenas como objetos neutros, ela, a mãe, sente amor por seu filho e o instinto de proteger seu filho. Assim, igualmente, quando um amante segura o peito de sua amada, sobretudo se está com saudade da sua amada, pode experimentar intensas emoções de amor. No caso de Deus, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, tudo é sua energia. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu olho, até mesmo aqui essa mesa, esse apartamento, esse celular, eu comprei tudo isso com dinheiro de quem? De Deus. Porque foi Deus que fez através da minha permissão, da benevolência e da misericórdia dele, vinha até mim a parte financeira. E aí eu pude comprar tudo isso que está aqui ao meu redor, né? Inclusive esse quadro com o símbolo do Om. E aí, nesse processo, nós vamos vendo Deus em tudo. E sabendo que tudo é Deus, e isso é estar em consciência de Deus. É isso que Bhakti Yoga fala. Para você estar em consciência de Deus e você amar Deus de todo o seu coração e toda a sua pureza. E tudo que você fizer e ofertar, você oferece para Deus em primeiro lugar.
Até rimou, né? Então, quando a gente se lembra, a gente se apega a filho, a coisa material, e é fácil para a gente entender isso. Mas quando a gente começa a entender que o fio da grande meada, da grande descoberta transcendental, é a gente se apaixonar por Deus, amar a Deus e nos devotar a Deus, a nossa vida começa a mudar da água para o vinho, né? Eu que posso falar da minha própria vida, um exemplo, né? E isso não tem nada a ver com fanatismo, com religião, isso é pura filosofia, é uma prática de yoga, yoga chama-se união, e bhakti devoção. Então, em outro livro sagrado, que chama-se Brahman Samhita, o Senhor Brahman descreve a qualificação de devoção para se ver Krishna sempre em todo lugar. Govinda, eu amo Govinda, eu adoro Govinda. Govinda é a suprema felicidade em Deus. Govinda é uma palavra sânscrita que significa a eterna felicidade em Deus. É o Senhor primordial, é o próprio Deus, com atributos inconcebíveis e inumeráveis, os quais os devotos puros veem no coração de seus corações, com os olhos de devoção, ungidos com o bálsamo do amor. Isso é pura poesia divina, transcendental. E isso quer dizer que Deus é essa poesia divina e transcendental, é essa felicidade suprema transcendental, né? Os olhos da devoção nada são além dos olhos do eu espiritual, da alma. Então, quando eu vejo, eu tenho que ver com os olhos da minha alma e glorificar a alma superior, que é Deus que criou tudo, né? Os mais puros e imaculados olhos da alma. A forma de Cristo é visível e esses olhos, na proporção de sua purificação, através da prática do serviço devocional. Quanto mais a gente estuda sobre Deus, quanto mais a gente ama Deus, quanto mais a gente vê Deus em tudo e em todos, mais nossos olhos vão sendo purificados. É isso que está dizendo aqui. São os olhos da devoção puros e imaculados, sem máculas, sem sujeiras. E aí vem uma pergunta para terminar. O que impede que a maioria de nós veja Deus, Krishna, com olhos de amor? O que é que impede você que me assiste agora de ver Deus com seus olhos de amor? Os olhos da sua alma que habita seu corpo. Aí, esse grande sábio fala, temos uma catarata em nossos olhos, que consiste em nossos apegos materiais. Cataratas nos olhos, não é aquela catarata que a gente vai, muitas vezes fisicamente, para um oculista, oftalmologista, e ele limpa a nossa catarata, faz lá o processo, e a gente fica enxergando bem fisicamente, porque com os olhos espirituais eles ainda continuam cegos. Pior cego é aquele que tem olhos e não consegue ver as belezas de Deus. E não entender que nós estamos aqui para este fim. Um dos fins é louvar Deus e olhar para as suas obras neste planeta e glorificá-lo com os olhos da alma, puros e imaculados, aqui na poesia transcendental. Então, Krishna, Deus, ele diz, jamais me manifesta aos tolos e inteligentes, aquelas pessoas que vivem na ignorância, né? Para eles estou coberto pela minha potência interna Maya, razão pela qual não tem conhecimento de que eu não sou nascido e sou infalível. Ninguém criou Deus, Deus ele apenas é e criou tudo após ele, né? Ele apenas é, e é isso que a gente tem que entender, Deus é e eu sou, e se eu sou, eu tenho que ser para Deus, só para Deus e para mais ninguém. Uma forma tranquila, boa, sem tendencionalismo religioso, sem fanatismo, sem nada, sentindo essa experiência no coração. O Senhor Deus, Krishna, não se esconde de nós. Ele quer que fiquemos com Ele, pois Deus é como o sol, que sempre brilha no céu. Olha que coisa fantástica. Nenhuma nuvem é grande o bastante para encobrir o sol, mas no nosso ponto de observação material, até mesmo uma nuvem pequena pode bloquear a visão do sol. Assim, da mesma forma, as nuvens dos nossos desejos e ódios impedem que vejamos nosso amado Senhor Deus e experimentemos a felicidade e a paz que se derivam de servir a Deus. Só se saboreia a paz e a felicidade quando se serve a Deus, né? E assim vivemos essa consciência de Deus. Portanto, temos que nos colocar acima dos nossos upades, ou falsas designações. Upades aqui é pensar que eu sou o corpo, que eu sou as coisas materiais,
e que eu estou aqui apenas para curtir elas, porque isso é pura maia, ilusão. Yoga da ilusão é achar que você é um corpo e as coisas materiais. E assim, Narada termina, né? Ele fala, quando alguém está completamente dedicado à consciência de Deus, de Krishna, e começa a entoar o seu Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, o qual eu venho entoando há 1 ano e meio e venho tendo fantásticas transformações espirituais, mentais e emocionais na minha vida, uma vida que era bem perturbada e conturbada, a vida minha, eu estou falando aqui de mim, certo? Para dar exemplo a vocês, não um exemplo ideal, mas dizer que eu me modifiquei e me modifico sempre ao cantar os santos nomes de Deus, né? E assim, somente através de cantar os santos nomes de Deus, através do Mahamantra, do serviço devocional, é que somente através destes métodos e metodologias podemos compreender a suprema personalidade de Deus. Isso é uma passagem da Bhagavad Gita, verso 7, capítulo 7, verso 24. Bhagavad Gita é o livro supremo, é o livro da canção do Supremo, que traz todas as designações acerca do Supremo e todas as conversas de Deus com seu discípulo Arjuna, né? Então, esse trabalho também está aí no Espiritualidade, e eu hoje trouxe Narada Bhakti Sutra para falar deste amor puro por Deus, que é ver Deus, ouvir Deus, sobre Deus, falar sobre Deus e pensar apenas em Deus. Isso é possível? Claro que é. É só a gente ter essa consciência que tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente dá para Deus. E oferece a vida da gente, oferenda a Deus e vive uma vida tranquila. A gente usufrui dos bens materiais, mas sabendo que não é nosso, é de Deus. A gente vai numa praia e a gente louva Deus por essa praia, porque Deus é os oceanos também, isso também está na Bhagavad Gita. Então, é um processo assim fantástico, perdão que passou já 7 minutos, mas esse assunto eu precisava terminar, não posso deixar pela metade, porque eu não faço trabalho pela metade para Deus. Eu só faço se for para fazer bem feito, não perfeito, porque perfeito é Deus, mas bem feito a gente tenta fazer, porque a gente tem que trabalhar para Deus, que nós somos seus servos, seus servidores, seus funcionários, seus filhos, suas almas. E nesse processo a gente tem que estar consciente de Deus o tempo inteiro para a gente ter uma vida mais tranquila e mais pacífica. É só tentar e provar deste gosto superior. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Narada Bhakti Sutra, os segredos e as pérolas do amor transcendental, pedindo perdão a vocês por ter passado 8 minutinhos, mas 8 minutinhos falando sobre Deus é um néctar, é um doce, é o doce de Deus para nossos ouvidos, para a nossa língua, para os nossos sentidos. Gratidão.